Como recomeçar o emagrecimento depois das recaídas? Como que você lida com isso? Você tá lá, seguindo certinho, você começa o teu processo, faz tudo bonitinho e de repente, do nada, você simplesmente vai lá e come uma barra de chocolate. Ou simplesmente você come, e quando você percebe, caraca, o que que eu estou fazendo? Cair no processo de emagrecimento, ter a recaída, né? Como vocês gostam de chamar, é normal isso acontecer no processo. É absolutamente normal. Sabe por quê? Porque é um processo. É um processo, e assim, ó, no processo de aprendizagem, quando você está aprendendo a emagrecer, você está aprendendo a mudar a tua mente. Então, quando você não tem as ferramentas, quando você não tem um processo a ser seguido, é óbvio que as recaídas elas são muito maiores, mas sem dúvida nenhuma. E muitas vezes essas quedas te faz recuperar todo o seu peso novamente, todo o seu peso novamente. Né? E são períodos assim de que você entra num isolamento com você mesma muito grande. Então, quando você está num processo onde você começa a trabalhar a tua mente, é o que eu sempre falo para as minhas alunas. Não quer dizer que a jornada ela vai ser uma linha reta, mas quando você trabalha a tua mente, é muito mais fácil e muito mais rápido você voltar para a tua rota do que se você não estivesse trabalhando a tua mente. Por quê, gente? O emagrecimento ele é puramente emocional. Está na nossa cabeça. Então, se você vive de dieta restritiva, vive igual a colega aqui, eu vou cortar doce, vou cortar pão, vou cortar um monte de coisa, né? Então, se você vive dessa forma, você torna o teu processo muito mais difícil, porque ninguém consegue viver de restrição. E quanto mais restrição você faz, mais quedas você tem, mais recaídas você tem. Então, quanto mais restrição você traz para tua jornada, mais quedas você tem, tá? O ponto todo é que você precisa passar por essa jornada e aí você tem que enxergar essas recaídas de uma forma diferente. Isso quando você está numa jornada de mudança interna. Porque quando você está numa jornada de dieteira, gente, não tem jeito, tá? Dieteira vai emagrecer e vai engordar, vai emagrecer, vai engordar, vai emagrecer, vai engordar e não vai achar motivo, não vai achar causa, vai sofrer pro resto da vida, fica mudando de dieta, fica mudando de remédio, fica mudando de nutricionista, fica, tá? Então assim, ó, quando a gente tem uma mente dieteira, não tem jeito, você vai mesmo cair e aí você vai ser difícil voltar e a cada tentativa fica pior. Agora, quando você está passando por um processo de mudança, às vezes as pessoas falam assim para mim, falam assim, Flávia, no teu processo foi uma linha reta? Mesmo trabalhando a mente? Não, gente, não é. Existem dificuldades. Só que são dificuldades que você aprende a lidar, você entende o que está acontecendo para você trabalhar aquela causa. A obesidade, ela não é a causa do problema. A obesidade, ela é um efeito. A compulsão, ela é um efeito. O efeito sanfona é um efeito. Efeito de alguma causa. Tem algo por trás que está ocasionando a compulsão, que está ocasionando a obesidade, que está ocasionando sobrepeso. Então, muitas pessoas acabam buscando o quê? Tratar a obesidade, tratar o sobrepeso. Por isso que vão para a dieta. Só que não resolve. Por quê? Porque tem que trabalhar a mentalidade, tá? Então, quando a gente trabalha a mentalidade, às vezes as pessoas acham que, então agora eu não vou ter mais queda, eu não vou ter mais vontade, eu não vou passar por desafios. Vai, gente, claro que vai. A nossa vida continua. A nossa vida tá aí, ó. É o aviãozão em pleno voo lá e você tendo que trocar o parafuso em pleno voo.
tendo que trocar turbina às vezes em pleno voo, né? Aí o avião dá aquela capengada assim, daqui a pouco ele volta, não é assim? É assim a nossa vida. E quanto mais a gente estiver preparada para isso, quanto maior a nossa bagagem emocional, mais fácil a gente lidar. Isso é prova de que sim, nós somos provas de que sim, é possível, né? Então, toma muito cuidado, porque se alguém está te vendendo alguma coisa pela internet, enfim, em qualquer lugar que seja, que fala que o processo de emagrecimento, que você não vai cair, que você não vai ter dificuldade, que tá te enganando, tá? Porque sim, vai ter dificuldades. É absolutamente normal. E as minhas alunas até costumam falar assim, Flávia, depois que a gente está no método, depois que a gente tem as ferramentas, a gente aprende que é fácil emagrecer. Por quê? Porque tem ferramenta. Quando a gente não tem as ferramentas, é muito difícil. E se torna cada vez mais difícil. Então, é muito importante você saber que durante a tua jornada de aprendizado, é que nem aprender a andar, gente. O que acontece com o bebê? O bebê está aprendendo a andar, ele cai. Ele cai, ele levanta, ele se escora, ele cai de novo, ele levanta. É a mesma coisa quando a gente está aprendendo a emagrecer. É igual. Vai ter quedas. Você aprendeu a andar de bicicleta, você não se esborrachou na rua? Eu me esborrachei. Quando estava aprendendo a andar de patins, me esborrachei na rua. Quando eu estava aprendendo a dirigir, deixava o carro morrer. Não conseguia fazer a baliza. Tinha medo de ladeira. Não é assim? É a mesma coisa o processo de emagrecimento, é um processo de aprendizado. Então, o ponto não é cair. Né? O ponto não é cair. Recaídas, é comum que isso aconteça. Por quê? Porque você está em processo de aprendizado. Né? Então, quando a gente não tem as ferramentas certas, realmente é muito difícil. E você assistiu o Min da Aniele, né? Que também chegou assim. Que também chegou assim. Acreditando que assim, puxa, será que realmente eu vou conseguir? E a nossa vida nos prova a todo momento. A todo momento a gente é provada. A todo momento a gente é provada. Então, o que a gente tem que fazer não importa quantas quedas eu tenho, não importa o que eu tenho no meio do meu caminho, eu não vou desistir de mim. Eu caí várias vezes. Super normal. O ponto é como a gente levanta. Como é que você levanta? Porque quando eu não trabalhava a minha mentalidade, eu simplesmente, gente, recuperava todo o peso que eu tinha eliminado. Então, o meu efeito sanfona, ele era avassalador. Eu emagrecia 5 quilos e engordava 10 numa recaída. Por quê? Porque eu não cheguei nos 104 quilos do nada. Eu cheguei nos 104 quilos tentando emagrecer. A cada tentativa eu engordava mais. Eu lembro que quando eu comecei a fazer a minha primeira dieta, eu pesava 75 quilos. Eu não pesava 104 quilos. Então, eu pesava 75 quilos, aí depois aumentei para 80, depois aumentei para 85, aí depois aumentei para 90, 90, e foi indo. Foi assim, foi uma luta. Então, um método de emagrecimento, ele tem que visar a mudança de hábitos. Ele tem que visar mudança de hábitos. Se você está num processo de emagrecimento que não visa mudança de hábitos, pode parar, tá tudo errado. Tá tudo errado e você vai continuar sofrendo. Então, se você não tiver num processo que te ajude a mudar a tua mentalidade, não vai dar certo. Eu sinto em lhe falar, mas você está perdendo o teu tempo e você está perdendo o teu dinheiro, porque não vai te ajudar. E eu sou prova viva disso. As minhas alunas também são prova viva disso. Como recomeça? Flávia, como eu continuo a minha jornada após uma recaída? Primeiro, gente, você não tem que fingir que nada aconteceu. Né? Porque muita gente fala assim, caí, beleza, vou seguir. Tá, mas aí não trata aquilo. Aí sabe o que acontece? Cai de novo. Aí não trata aquilo, cai mais uma vez, e vai caindo, 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 e vai engordando como foi a minha jornada. Eu engordei até chegar a 104 quilos. Por quê? Porque eu fingia que nada estava acontecendo. Só que quando eu me dei conta
e eu comecei a fazer esse processo de mudança em mim, eu comecei a olhar para as quedas do meu processo de uma forma diferente. Então, primeira coisa, não é fingir que nada acontece. Cuidado com esse padrão, tá bom? Segunda coisa, não é continuar se maltratando. Ah, então, já que eu comi, eu vou continuar comendo, porque eu já saí mesmo, eu já caí, não vai dar certo. E aí você continua comendo, 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 você fica se punindo, você fica se maltratando, tá? Você fica se maltratando. Então, gente, o que você escolhe pensar sobre si mesma e sobre a vida se torna verdade para você. Se torna verdade. E eu descobri isso no auge da minha obesidade com 104 quilos. Olha só, olha esse padrão de pensamento. Se eu acredito que eu consigo emagrecer, sim, eu vou conseguir. Mesmo tendo todas as dificuldades e os obstáculos no meio do caminho. Se a minha mentalidade ela tá setada para que eu consiga, eu vou conseguir. E foi assim que eu consegui. Agora, se eu acredito também que eu posso me exercitar e ser uma pessoa saudável, eu também posso. Porque eu acredito. Nós somos exatamente aquilo que a gente acredita. Nós fazemos exatamente aquilo que a gente acredita. Nós somos frutos da nossa mente. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero te fazer refletir nessa sexta-feira. Eu quero que você se pergunte, você não precisa responder agora, tá? Mas eu quero que você pense. O que você anda acreditando sobre você? Será que você acredita que você é capaz? Será que você acredita que você pode? Ou será que você vive reclamando e acha que não é privilegiada? E acha que não é capaz? E acha que nunca vai dar certo? Percebe como são pensamentos completamente contrários? E se a gente é aquilo que a gente acredita, o que você anda acreditando sobre você? Eu quero que vocês pensem. Isso é profundo, gente. Percebe que não tem a ver com dieta? Tem a ver com mentalidade? Tudo que eu trago aqui para vocês é sobre mentalidade. Não é sobre dieta. Quando a gente trabalha a nossa mente para aquilo que a gente quer, o alimento ele passa a ser secundário na nossa vida. Ele não passa a ser o ator principal. O alimento ele vira secundário. É gostoso comer? Claro que é gostoso comer. Já falei, em alguma dessas aulas aqui, eu já falei para vocês. Eu adoro comer. Eu gosto de comer. Só que quando você trabalha a tua mente, você começa a colocar o alimento no lugar dele. Ele não toma o teu lugar. Ele não toma o teu poder. Agora, quando você é refém do alimento, aí, meu amor, aonde você for, dentro da tua casa, fora da tua casa, o alimento ele te domina. Então, a principal característica de quem chega mais longe é entender que só depende dela. Que só depende dela. Essa é a característica de quem vai mais longe. Mais longe. Então, é assim, ó. Eu poderia listar um monte de exemplo aqui de alunas, inclusive eu faço parte disso, que recaíram, que tiveram quedas durante o processo. Normal. Normal. É processo de aprendizagem. Mas também tem uma lista aqui, ó, de alunas que mesmo com a jornada não sendo uma linha reta, continuaram, tem resultado, continua tendo resultado e consegue se manter magra. E consegue se manter magra. Por quê? Porque o processo de emagrecimento é uma jornada, gente, não é mágica, não.
O processo de emagrecimento não é mágica. O processo de emagrecimento é mudança interna, é mergulho profundo. Porque o emagrecimento ele tem a ver com o teu emocional, ele não tem a ver com o alimento. Ele tem a ver com as tuas crenças. A forma como você come tem a ver com aquilo que você acredita. Imagina mudar crenças de anos da tua vida. É isso que eu trabalho com as minhas alunas. É mudar crenças de anos de vida. E é óbvio, é uma jornada. É uma jornada de aprendizado muito profunda. E só consegue passar por essa jornada quem de verdade está disposta a mudar. Quem está incomodada. Sabe a pessoa que está incomodada, que não suporta mais viver na mediocridade? Não suporta mais viver na vida que não tem saúde? Que não suporta mais viver refém do alimento? Que não suporta mais ser escolhida pelas roupas? Que não suporta mais ser escolhida pelo alimento? São pessoas que estão sofrendo, são pessoas que não aguentam mais, que querem transformação. Então, tem muita gente que fala assim, Flávia, eu sempre começo, mas eu não consigo levar adiante. Sim, eu sei o que é isso. Porque essa é a sua programação mental. E não é só no emagrecimento que você é assim, tá? Se você é assim no emagrecimento, você é assim em outras áreas da sua vida. Isso é um padrão seu. Tem gente que vira para mim e fala assim, Flávia, o final de semana é o meu maior problema. Eu achava que era o meu também. Mas final de semana não é problema na vida de ninguém. Aliás, nenhum dia da semana é problema na vida de ninguém. O ponto todo é o que a gente associa com o final de semana, o que a gente associa ao alimento. Quantas vezes a gente já disse, eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais vou comer isso. E antes de terminar o dia, tá lá comendo. Aí sabe qual que é o maior problema? Você aumenta, você potencializa esse problema. E aí você fala para você assim, eu não consigo porque eu não tenho força de vontade. Não. Esse é o jeito errado de você querer mudar a tua vida, com força de vontade. Força de vontade não muda ninguém. Não muda ninguém. Então é um erro a gente falar que a gente não muda porque a gente não tem força de vontade. Às vezes a gente escuta até das pessoas, né? A gente escuta até das pessoas. Acreditar que é possível. Acreditar no potencial, acreditar no poder de vocês. Porque quando a gente confia no nosso potencial, a gente consegue evoluir, a gente consegue sair, por mais que a gente esteja dentro do buraco, a gente escala o buraco e a gente sai de dentro do buraco. E eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Então, por que eu faço tudo isso, gente? Porque eu não quero que vocês continuem sofrendo. Eu sofri muito, eu bebi muito remédio. Eu bebia antidepressivo, ansiolítico, inibidor de apetite. Já estava me dando problemas sérios de saúde por conta de tudo isso que eu fazia, por conta dessas loucuras. E sei lá como eu estaria hoje se eu não tivesse mudado a minha vida. Eu não sei como que eu estaria. Mas graças a Deus, e eu digo isso de boca cheia, Deus me permitiu enxergar o que eu não estava enxergando. E mudar a minha vida. Deus me permitiu que eu mudasse a minha vida. E isso não tem a ver com estética somente, né? Porque é legal a gente se sentir bem, se sentir bonita, com a nossa autoestima elevada. Mas eu tô falando de saúde em primeiro lugar. O nosso emagrecimento, ele tem que ser leve. Igual esse papo que a gente está tendo aqui, que é sobre mentalidade. Não é sobre rigidez. Não é sobre, só coma determinado alimento. Não, gente, isso não leva a nada. Então, para cada hábito, para cada padrão que a gente repete na nossa vida, existe uma necessidade interior. Então, se você tem o hábito de comer em excesso, existe uma necessidade interna. Olha como isso é forte. Existe uma necessidade interna que precisa ser suprida. Por quê? Porque é um padrão repetitivo que você está atraindo para você. Não é o teu corpo físico que precisa comer em excesso.
A tua mente está querendo preencher alguma coisa que está te faltando. Entende? Então, por exemplo, eu não aguentava mais viver assim. Eu comecei a me questionar o porquê eu tinha necessidade de comer tanto. Gente, eu comia muito. Eu não comia pouco, não, eu comia muito. Extremamente compulsiva. Então, eu percebi que eu tinha criado aquilo na minha mente. E da mesma forma que eu tinha criado e eu repetia aquilo para mim, eu poderia criar outra coisa. Então, eu aprendi a controlar a minha mente e eliminei 40 quilos. A mudança de hábitos e a forma de eu lidar com o alimento, eles foram fundamentais para eu conquistar um novo estilo de vida. A minha vida é completamente diferente do que eu vivia. Mas eu me permiti mudar. Eu me permiti mudar. Então, a nossa mente, ela é ociosa. Então, eu quero te dar aqui o primeiro, um passo, eu quero te dar aqui um passo, né? Toda aula eu venho aqui e dou um passo para vocês irem em direção ao objetivo, tá? Ao caminho do emagrecimento definitivo. Então, o que eu quero dizer com isso? A sua mente, ela sempre vai tentar te manter na zona de conforto. A tua mente, ela sempre vai tentar te manter da forma que ela sabe fazer. Então, se ela sempre te leva para o alimento, numa situação de estresse, ela sempre vai te levar para o alimento. Se você não mudar essa associação, ela vai continuar te levando, tá? Então, se você realmente quer sucesso no teu processo, você precisa, você necessita sacrificar a sua mediocridade. Porque esse é um pensamento medíocre. De eu achar que a comida vai resolver os meus problemas. De eu achar que a comida é uma premiação. Ou é uma premiação ou é uma punição. Eu usava a comida para as duas coisas. Ou era para me punir ou era para me premiar. Isso é um erro. E aí você também tem que sacrificar, dentro da mediocridade, existe também uma outra coisa, que eu gostaria muito mais. Você tem que sacrificar isso. Ah, eu gostaria tanto de ter uma vida mais saudável. Sim, mas por que você não faz? Ah, eu queria tanto fazer uma caminhada todos os dias, mas, ué, por que você não faz? Então você precisa começar a sacrificar essa mediocridade, esses pensamentos medíocres que estão aí dentro da tua cabeça. Por quê? Porque se você não faz aquilo que é importante para você, se você não faz aquilo que faz bem para a tua saúde, o que você está fazendo com a tua vida? Até quando você vai levar essa vida? Até quando você vai se deixar ser dominada por um alimento que não tem poder nenhum? Ele está quieto lá. Até quando? Então, nós somos a mudança que nós procuramos. Esteja disposta a se libertar desses hábitos destrutivos. Se permita evoluir 1% a cada dia. Não importa quantos obstáculos vai ter na tua frente. Não importa se você cair. Levante. Levante. Você é uma mulher inteligente. Olha quanta coisa você já conquistou na tua vida. Você acha mesmo que você não vai conquistar o corpo que você quer? Você acha mesmo, com tanta coisa que você já conquistou na tua vida, você acha mesmo que isso você não vai conseguir? Eu tô aqui para te dizer, você vai conseguir. E eu vou te ajudar. Eu tô aqui para te ajudar a ter uma vida melhor, a ter um corpo mais saudável, a ter o corpo que você quiser, porque eu acredito que toda mulher pode ter e manter o corpo que quiser. E é exatamente assim que você tem que lidar com as recaídas. É exatamente assim que você tem que lidar com os obstáculos que surgem na tua frente. Use os obstáculos, use as quedas para você levantar mais forte.
Use as quedas para você aprender sobre você, para você entender o que está acontecendo, por que está acontecendo isso. Ai, Flávia, olha, eu entendi aqui que tem um gatilho da ansiedade. Quando eu me sinto ansiosa, eu preciso comer para aliviar. Aliviar o quê? Então é assim, ó, você entender os gatilhos é o primeiro passo. Você perceber esses gatilhos é o primeiro passo. Você reconhecer esses gatilhos é o primeiro passo. Por quê? Porque isso te traz para o momento presente. Quando te traz para o momento presente, quando você percebe que você está fazendo e não tem lógica nenhuma você fazer isso, você já consegue respirar e você já consegue pensar melhor. É você que comanda a sua mente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.